Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Bruno Santos e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. No caso, nós vamos trabalhar neste vídeo a parte dos Relative Layout, que basicamente é um segundo tipo de layout que nós vamos ver aqui neste curso. Nós já tínhamos trabalhado e temos trabalhado essencialmente com a parte do Linear Layout, embora inclusive as nossas aplicações são sempre carregadas aqui com um Constraint Layout. No entanto, nós vamos ver aqui um segundo tipo de layout depois do Linear Layout, que será aqui o Relative Layout. E na prática o que acontece é que o Relative Layout é um elemento que nós vamos utilizar para nós definirmos os nossos blocos constantes do nosso layout de uma forma relativamente ao layout em si e uns aos outros. Então o que acontece? Nós vamos trocar aqui este tipo de layout para um Relative Layout. E dentro deste Relative Layout eu vou colocar aqui um Text View e vou-lhe dar aqui uma dimensão padrão. No caso eu vou-lhe dar aqui 100 SPs por 100 SPs, vou-lhe dar um background, neste caso vou colocar aqui um background amarelo, vou-lhe dar aqui um Gravity Center, vou-lhe colocar aqui um texto, neste caso aqui o texto A, e vou aumentar ainda aqui este text size de forma a ser mais facilmente visível aqui este elemento. E o nosso objetivo vai ser trabalhar aqui este bloco de forma a perceber de que forma é que eu consigo identificá-lo de forma única, de forma relativa ao layout em que ele está inserido. Ou seja, no caso, eu quero, por exemplo, pegar aqui neste elemento e quero centrá-lo verticalmente na minha activity. O que acontece é que eu, pura e simplesmente, eu consigo colocar aqui Center. E reparem, se eu colocar aqui Center, eu tenho aqui logo três opções. Center in Parent, Center Horizontal e Center Vertical. Vamos começar aqui, por exemplo, o Vertical. Se eu colocar aqui Center Vertical, o que acontece é que automaticamente o meu ecrã vai ser analisado e eu vou verificar que, neste caso, o Relative Layout em que eu estou a colocar tem toda esta dimensão e eu quero centrar o meu text view verticalmente então nesse bloco. Então o que acontece? Por simplesmente este elemento é colocado nesta posição. Se eu chegar aqui e colocar em vez de Center Vertical, se eu colocar Center Horizontal, ele faz-me algo muito semelhante. Ou seja, ele pura e simplesmente vai-me verificar, neste caso, a horizontalidade do meu layout e vai-me colocar este elemento no seu centro. Ou seja, eu consigo centrar verticalmente e horizontalmente o meu elemento sempre que eu entender. Mas eu posso chegar aqui e posso juntar os dois. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um Center Vertical a True e automaticamente ele fica centrado verticalmente e horizontalmente. Estes dois elementos podem ser substituídos pura e simplesmente pelo Center in Parent, em que no caso ele vai fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, ele vai pegar no vertical e no horizontal e vai-me conseguir mostrar então aqui este alinhamento. Para além disso, eu tenho aqui muitos outros alinhamentos que posso fazer e que posso identificar como sendo o alinhamento que eu pretendo para o meu elemento. Neste caso eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui Parent e reparem, eu tenho aqui vários alinhamentos relativamente ao Parent. Por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer um Parent, Align Parent Bottom. E no caso, se eu colocar aqui um Align Parent Bottom, ele pura e simplesmente vai-me alinhar o meu elemento aqui em baixo. Posso ainda, por exemplo, colocar o meu Align Parent End. Aliás, este aqui, logo o primeiro. E automaticamente o que é que eu faço? Eu consigo colocar o meu elemento nesta posição, ou seja, consigo colocá-lo totalmente à direita e totalmente embaixo da minha activity. Neste caso, estamos a trabalhar em cima da activity, porquê? Porque o nosso Relative Layout é toda a activity, mas no caso poderia ser apenas uma parte. E eu consigo ter aqui a liberdade para trabalhar em cima dos meus elementos da forma que eu entender. Então o que acontece? Sempre que eu utilizo aqui um Align Parent, eu consigo estar a definir dentro do Relative Layout, que basicamente é o parent deste elemento, se eu quero colocá-lo, por exemplo, aqui no bottom, se eu quero colocá-lo à direita, se eu quero colocar, utilizando aqui o start à esquerda, aqui neste caso não seria necessário porque o meu elemento já estaria à esquerda, da mesma forma como eu posso colocar aqui Align Parent Top para colocá-lo em cima, ok? Ou seja, desta forma eu consigo armazenar os meus elementos e consigo identificá-los desta forma sem qualquer problema, ok? De qualquer forma, eu consigo estar sempre a identificar todos os meus elementos e organizá-los sem qualquer dificuldade, colocando aqui em cima, em baixo, à esquerda ou à direita. No caso, eu que identifico aqui ainda mais uma necessidade.
e eu vou querer relacionar elementos uns com os outros. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui um ID para este elemento, e no caso, eu vou colocar aqui text underscore A. E este text underscore A será, então, este primeiro elemento que eu tenho aqui em cima. E vou clicar aqui, vou colocar aqui um segundo elemento, vou colocá-lo exatamente igual. Vou agora alterar-lhe aqui as suas dimensões. Neste caso, vou colocar aqui 50 por 50. E vou-lhe alterar aqui a cor. Neste caso, vou colocar aqui, por exemplo, um azul. Okay? E ao colocar aqui este elemento como estando a azul, eu pura e simplesmente vou conseguir estar a diferenciá-lo então do elemento anterior. Ou seja, eu vou colocar agora aqui um B e automaticamente eu consigo verificar aqui este elemento. O que é que eu quero fazer então agora neste bloco? E eu vou querer pegar neste primeiro text view, vou querer colocar-lhe aqui um centering parent a true, para ele centrar, e vou querer também pegar neste segundo elemento e vou querer também fazer aqui um centering parent. E ao colocar este também em centering parent, eu pura e simplesmente consigo pegar nos dois elementos e colocá-los exatamente no mesmo sítio, e aqui eu consigo verificar a diferença de um para o outro por causa da questão da sua dimensão. Para além disso, o que acontece é que este elemento, se eu o colocar para cima, ele pura e simplesmente fica escondido. Isto porque eu tenho aqui os meus elementos a serem apresentados e a serem colocados de acordo com a ordem com que eu estou a defini-los no meu layout. Ou seja, se eu agora chegar aqui e o colocar novamente para baixo, eu pura e simplesmente passo a tê-lo um abaixo. Ou melhor, neste caso, o meu elemento B acima do meu elemento A. O que acontece ainda é que eu posso querer trabalhar os meus elementos relativamente uns aos outros. Então, neste caso, eu vou pegar aqui no meu elemento B e não vou querer centrá-lo no parent. Eu vou querer pegar neste elemento B e vou querer colocá-lo acima do meu elemento A. Então, no caso, eu vou colocar o seguinte. Eu vou chegar aqui e vou colocar aqui layout above e vou identificar que quero colocá-lo above o A. Então o que acontece? Ele pura e simplesmente vai me identificar que o meu elemento B estará imediatamente acima do meu elemento A. E algo que é extremamente interessante nós conseguirmos ver é que eu posso chegar aqui e juntar este elemento com o centering parent e automaticamente ele centraria o meu elemento, mas colocaria centrado e imediatamente acima. Ou seja, eu para além de estar a relacionar o meu elemento B com o parent em que ele está colocado, eu estou também a relacionar o meu elemento B com o meu elemento A, colocando então aqui acima. Da mesma forma como podia colocar-lhe aqui, em vez de ser above, podia colocar below e automaticamente ele passava a estar por baixo. Ou mesmo, fazer aqui uma alteração, colocar aqui o start off e colocando aqui layout do start off, ele automaticamente coloca-o à esquerda. Ou então, to end off e eu coloco-o à direita. E desta forma eu consigo ter aqui uma percepção muito maior e uma organização muito maior dos meus elementos, colocando-os então nestes posicionamentos. Okay? Ou seja, vimos aqui de que forma é que conseguimos organizar os nossos elementos num tipo de layout um bocadinho diferente daquilo que nós estávamos habituados até aqui, que é a parte do inner layout. Neste caso, o relativo layout, nós temos aqui maior necessidade de organizar os nossos elementos, ou seja, eu tenho que identificar os meus elementos relativos ao layout em si, ao posicionamento no layout, e depois organizar estes elementos também relativamente uns aos outros. Ok? Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na comunidade Discord e vemos no próximo vídeo.